E aí pessoal, beleza? Só voltando aqui pra gente finalizar nossa aula, né? Agora com um pouco mais de calma. O que foi que a gente falou aqui, né? A gente já falou aqui de identificar e representar na reta numerada os números racionais, a gente já fez isso, né? Já fez também determinar a fração geratriz de uma dízima periódica, a gente já conseguiu. Reconhecer os números irracionais. E a gente parou nesse último aqui, não foi? Ó, relacionar os conjuntos numéricos já estudados com o conjunto dos números reais e reconhecer e representar intervalos numéricos, né? Então, essa parte aqui todinha a gente já passou, não foi? Deixa eu voltar para a parte que a gente tinha terminado. Cadê? Acho que foi aqui, né? Eu tinha falado que o conjunto dos números reais é a união, né? É a união do conjunto dos números racionais com os irracionais, né? Só lembrando que os racionais são os que podem ser representados na forma de fração, né? Os racionais podem ser representados na forma de fração, em que vai ter um inteiro em cima e um inteiro embaixo, beleza? Essa fração pode ser uma dízima periódica ou não. Os irracionais são os que não podem ser representados na forma de fração. Eles são dízimas infinitas, mas que não são periódicas. A união dos dois conjuntos, a gente vai dizer que é o conjunto dos números reais, beleza? Então, a gente já viu isso aqui até agora, né? Continuando, aqui ele vai falar da a raiz quadrada de um número negativo, é real? Vamos lá. Ó. Você consegue descobrir a raiz de menos 16? Cuidado. Existe algum número x que elevado ao quadrado seja igual a menos 16? Vamos pensar um pouco. Elevar um número ao quadrado é o mesmo que eu multiplicar esse número duas vezes, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 igual a 9. Até aí, tranquilo. 4 vezes 4 vai ser 4 ao quadrado, que é 16. Você pode pensar que elevar menos 4, como é que vai ficar? Ó? Menos 4 ao quadrado vai ser menos com menos, vai dar mais. E não menos 16. Com isso, a raiz de menos 16 ela não pertence ao conjunto dos números reais. A gente não consegue achar o número que multiplicado vezes ele mesmo daria menos 16. Porque no caso aqui, ó, se eu usar o menos 4, vai me dar 16 e não menos 16. Será o mesmo que acontece quando, por exemplo, a gente tem raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 não, né? Porque ó, se eu usar menos 2 e elevar ele à terceira potência, eu vou ter menos, vai dar mais. Com menos vai dar menos. Com isso é possível determinar a raiz cúbica de menos 8 ela é igual a menos 2. Então não é o mesmo caso. Esse caso aqui a gente não conseguiria nos reais. Esse caso a gente consegue. Portanto, podemos dizer que a raiz de um número de índice par. Por que índice par? Porque mais com mais dá mais. E menos com menos vai dar menos. Por isso que é índice par. De qualquer número negativo não pertence ao conjunto dos reais. Ou seja, a raiz de 4 não pertence. Aqui é para ser raiz de menos 4, né? Faltou esse menos aqui, ó. Esqueceu, mas é para ter um menos aqui. Raiz de 4 é 2. Raiz de menos 4 é que não pertence. Aí sim, não pertence aos reais. Não é assim? Tranquilo, meu povo? Então vamos continuar aqui, né? Essa parte agora vai ser bem mais rápida. Mas como você representaria um subconjunto dos números reais? Lembre-se que entre dois números inteiros existem infinitos números racionais. Os números inteiros e racionais fazem parte do conjunto dos números reais. Com isso, concluímos que entre dois números reais também existem infinitos números reais. Então, você tem alguma ideia de como representar esses números? A gente representa eles aqui, ó, numa reta numérica, né? A gente chama isso aqui de reta numérica. Então, aqui nessa reta numérica a gente vai ter, por exemplo, entre menos 1 e 0 a gente tem infinitos valores.
certo? No caso aqui ele representou menos 6. Entre 0 e 1 a gente também tem infinitos valores e por aí vai, né? O conjunto dos números reais, assim como os outros conjuntos estudados até aqui, também pode ser ordenado em uma reta. E para representar os subconjuntos dos reais, podemos trabalhar com intervalos numéricos. Beleza, meu povo? É só isso mesmo. Deixa eu continuar aqui. Intervalos numéricos. E a gente vai se encaminhando já para encerrar aqui essa aula, né? Um exemplo bem simples que faz parte do seu dia a dia é a previsão do tempo. O repórter informa a previsão do tempo para o dia seguinte. Amanhã a temperatura mínima será de 19,2 e a máxima de 29. Isso quer dizer que a temperatura ela vai oscilar, né, ó, entre esses dois valores. Aí tá aqui, ele deu um exemplo de previsão no Rio de Janeiro, né? Em que você vai ter a mínima de 16 e a máxima de 27. Aí tem amanhã, à tarde, à noite, enfim, né? Assim, o intervalo numérico é o espaço intermediário, contendo todos os números reais entre os limites numéricos, inferior e superior. Ou seja, no caso aqui, ó, o limite inferior seria esse, é 19,2, e o limite superior seria esse, 29 graus. Então, esse intervalo aqui vai ter infinitos valores, né? Que esse é o valor do limite inferior e esse é o valor do limite superior. Não tem muito segredo não, né, meu povo? Agora vamos lá para a representação mesmo em si, para a gente não se perder. Opa, baixei aqui. Você sabe representar um intervalo numérico? Existem alguns detalhes importantes. Veja, nesse caso aqui, ó. A gente está representando um intervalo entre quem? No caso aqui, a gente representou o menos 2 e o 1, né? Em primeiro lugar, quando os limites do intervalo estão cheios, pintados, significa que eles pertencem ao intervalo. Quando estão vazios, não pintados, não pertencem ao intervalo. Então vamos lá. Nesse caso A aqui, se eu estiver representando esse intervalo aqui, o menos 2, ele pertence a esse intervalo e o 1 também pertence a esse intervalo. Então eu tenho que contar o menos 2 e tenho que contar 1, eles fazem parte. Agora nesse caso aqui, se eu for representar esse intervalo aqui, o menos 2 está pintadinho, ele pertence. Agora o 1 já não pertence mais ao intervalo. Só isso, professor. Só isso mesmo, viu, pessoal? Só isso mesmo. Deixa eu ver se ainda tem mais coisa pra gente terminar. Que aqui tem mais algumas atividades, né? Vamos lá pra gente dar o resumo do que a gente viu até agora, né? O conjunto dos números racionais é constituído por números inteiros e fracionários, né? Que são os pedaços, os quebrados, né? Que a gente já viu, né? Aí ele deu o exemplo de uma pizza. Um pedaço de pizza pode ser 1/8 da pizza, uma fatia de 8, né? Da pizza. Toda dízima periódica, não esquece isso, ela é racional, porque pode ser representada por uma fração denominada fração geratriz, que a gente viu também como é que calcula. Então, por exemplo, 1/3 é a fração geratriz de quem? Dessa dízima aqui, que ela é uma dízima periódica, né? Ou seja, o 3, no caso aqui, vai ser o meu período, que é aquele número que fica se repetindo. Pode ser um algarismo, pode ser 2, mas aquela parte que sempre se repete é o que a gente chama de período. O conjunto dos números irracionais é formado por todos aqueles que não podem ser representados por frações, ou seja, números não racionais. No caso aqui, ó, raiz de 17. Você vai ver, ó, 3,14 continua e não se repete, ou seja, são dízimas infinitas, né? Ó, vou até escrever aqui, ó, dízimas infinitas e não periódicas, meu povo, não esquece, periódicas. O conjunto dos números reais é a união entre os racionais e os irracionais. O conjunto dos números reais, assim como todos os outros até aqui, também pode ser representado por uma reta. Como existem infinitos números reais, por exemplo, entre 0 e 1, utilizamos o intervalo para representar subconjuntos, que são conjuntos que estão dentro do conjunto maior, né? Eu posso dizer, por exemplo, que 1, 2 e 3 é um subconjunto dos números reais. Existem outros milhões de números reais, mas um pequeno conjunto deles é esses 3 aqui. Beleza, meu povo? Pessoal, é o seguinte.
acho que dá tempo da gente dar mesmo uma olhadinha aqui em alguma das questões de números irracionais, né? Que é o objetivo principal da nossa aula, seria esse. Então eu vou dar uma voltadinha aqui no começo, né? Para ver se a gente acha alguma daquelas questões que a gente pulou, mas eu já vou encerrar, viu? Número racional, cadê? Continuando, fração geratriz, essa parte aqui, ó, um número irracional. A gente falou do exemplo aqui. Pronto, cadê? Achei. Aqui, ó, descubra qual é a regra de formação usada para escrever cada um dos números a seguir e continue escrevendo no mínimo mais 6 algarismos para cada número. Isso aqui é racional, é meu povo. Agora, perdão aí que eu comecei a olhar e não reparei. Vamos lá. Não vou fazer isso aqui. Agora responda indicando uma alternativa correta. Os números que você acabou de completar são... Eles são naturais? Pessoal, claramente eles não são naturais, né? Porque a gente já está vendo que tem vírgula, né? Então eles não são naturais. Eles são inteiros? Também não, se a gente está vendo que tem vírgula. Eles não são inteiros. Eles são dízimas periódicas? Pessoal, para ser dízima periódica precisa ter um período. Vocês estão vendo esse período aqui? Professor, não estou vendo não. Porque, ó, por exemplo, se você repara nesse primeiro aqui, né? Ó, é 0, 0, aí depois 0, 0, 1, depois 0, 0, 0. Se eu fosse continuar acrescentando, eu ia acrescentar agora. Tá vendo que tem um 0, aqui vai ter um 0. Aí depois tem 2, aí depois tem 3. E agora eu vou botar 1, 2, 3, 4 e 1. Mas você percebe que, por mais que tenha uma lógica, ele não se repete. Então esse aqui vai ser um número irracional. Ele é uma dízima periódica? Não. Esse aqui, por exemplo, ó, cadê? 0, 2. Aí fica 0, 0, 3. Agora são 0, 0, 0, 4. Então agora são 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4 zeros e o 5. Esse próximo aqui, ó. Vamos ver se eu encontro uma lógica, né? Cadê? Tá aqui, ó. 22, 33, 44, né? Aqui são 2 zeros. Aqui são 2 zeros. Olha, começou a surgir uma lógica, né? Aqui são 2 zeros. Aqui é 30. Aqui é 40, então aqui vai ser 50. Né? Mas mesmo assim, eles não são dízimas periódicas, porque eles não têm um período. Então, eles não podem ser números dízimas periódicas, que eu até vou colocar, são os racionais. Eles não são racionais, então é nenhuma das anteriores ou... A gente eu ainda vou inventar aqui a resposta. Irracionais. Beleza? Pode ser real também, professor? Pode. Por quê? Porque dentro do conjunto dos reais tá os irracionais. Então, tá 3 ou, né? Nenhuma das alternativas, irracional ou real, porque tá dentro do mesmo conjunto. Beleza, meu povo? Pessoal, era só para terminar de encerrar essa aula, né? Deixar tudo bem explicadinho. Vou depois fornecer esse material para vocês. E aí qualquer dúvida vocês entrem em contato, eu vou deixar o vídeo, dá para voltar a revisar, beleza? E aí vocês dão feedback, se ficou rápido, se pulou muita coisa, se tá bom assim. Beleza? A gente vai se ajustando.